Olá, ser humano noosférico. Aqui é a Nayara e hoje eu vou iniciar a leitura desse capítulo agradecendo a você que tá aqui comigo, que tá disposto, que esteve disposto e está, né? Disposto a ter escutado e estar escutando o audiobook desse livro tão incrível que agora chegamos ao último capítulo. Depois eu vou postar mais um vídeo porque tem um epílogo ali e uns agradecimentos que não posso deixar de ler. Mas chegamos à oitava parte, né? Então eu gostaria muito, mas muito mesmo, de poder falar com o José e falar, ô cara, gratidão por tudo que você fez. Como eu gostaria de te dar um abraço. Mas ele deve estar por aí, surfando no Zuvuia, em algum momento do tempo. Enfim, e também gostaria de deixar registrado que todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Todo, todos esses conteúdos que eu trago aqui e vou trazer por toda a minha vida enquanto eu respirar, porque eu sinto que esse é o meu caminho. Eu não sei se eu disse uma outra vez, mas tudo isso, num todo, é pela humanidade. Mas o que me motiva a não desistir disso é pelos meus filhos. Então, que em algum momento do tempo, daqui a muitos anos, não sei como vai estar as plataformas da internet, com certeza muito mais evoluídas, mas o YouTube é uma das maiores, se não a maior plataforma mundial. Então, mesmo que as coisas mudem, eu espero que o meu canal permaneça e que os meus filhos possam acessar esse canal e beber dessa fonte de conhecimento que salvou minha vida e continua me inspirando a estar viva e plena nela. E daqui muitos anos, espero que eu morra centenária. Então, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que a minha voz e a voz do meu duplo dimensional, que no caso é Ki e Iki, que possam ser eternizadas como a voz daqueles que, por muito tempo, tiveram seu trono sem nome. Enfim, iniciando o oitavo capítulo em 3, 2. Os guerreiros do Zuvuia, ou trazendo tudo pra casa. Guerreiros do Zuvuia, surfando no raio, pegando uma onda de 25 anos que atingirá a orla da praia evolutiva em 2012. Terráqueos, limpos reunindo seus clãs, formando suas tribos, voltando ao jardim, passando o tempo, fazendo o quê? Era de novo o tio Joy. Ele estava de volta dentro da minha cabeça, imitando-me. E aí, garoto, da retórica, me diz uma coisa. Como é que você vai dar o recado? Abre parênteses aqui para uma opinião minha. O José Arguelles faleceu em 2011. Então, o tio Joey ter perguntado isso pra ele foi algo bem curioso, não? Enfim, voltando à história. E aí, você tá aí comigo? Não deixe de dar o seu like e realmente se abrir para essa informação que não é fantasia. É ciência e espiritualidade de mãos dadas. Então, é pura magia. Tio Joey, chamei um tanto surpresa. Como tem passado, senti uma espécie de vazio sem você.
mas até que deu tudo certo. Cultivando meu jardim, como você sabe. Eu observei tudo isso. Do meu lado, as coisas têm estado bastante tranquilas também. Isso me deu tempo para prestar atenção a umas coisas especiais lá em cima. Ah, que tipo especial de coisas lá em cima se refere, tio Joy? Veja, no nosso último encontro de graduados no poder mais elevado, nível AA, na Midway Station, tivemos a visita de alguns dos escoteiros galácticos, a guarda avançada, como eles mesmos se denominam. Eles representam o posto exterior 144 de Arcturus. Sabe quem faz parte desse grupo? Pakal Votan. Brincadeira, tio e Pakal Votan. Pode apostar, rapaz, Pakal Votan. Eu não devia te contar isso, mas... Não, melhor não. Contar-me o quê, tio Joey? Apenas o fato de que eles mencionaram seu nome. Alguma coisa sobre observar seu temperamento de não ser tão impaciente. Observei os saltos mortais de minhas emoções enquanto tio Joey falava. Mas o que eu podia esperar? Até o ponto em que eu observara toda essa selvageria, notei que qualquer sensação de autoimportância sempre é derrotada. Como eu poderia ser uma exceção? Você é ótimo nisso, hein, meu irmão? É, claro, tio Joey. Afinal, eu sou um terráqueo debutante. E o que mais você aprendeu? Me conte mais sobre o posto exterior 144 dos escoteiros galácticos de Arcturus. O que eles pretendem? Naturalmente, eles estiveram monitorando tudo bem de perto. Detalhes minuciosos não escaparam à atenção deles. Como é natural, os maias receberam o principal crédito em tudo isso. Afinal, foram eles que se estabeleceram nesse planeta, considerando um importante projeto de engenharia. Eles quiseram assegurar-se de que o plano será bem sucedido e que o projeto de fato dará lucros em 2012. Para eles, o Bactum 13. Para eles, então, será a época da colonização principal. Até agora, aqui, apenas mantiveram um posto avançado. Colonização principal de Joy. Isso me parece pretensioso. Não sei se as pessoas estarão dispostas a isso. Os escoteiros estão cientes disso, mas não é como parece ou como você pensa que é. Veja, ser maia é ser natural. Significa viver de acordo com os ciclos. Quando você está verdadeiramente sintonizado com os ciclos e vive segundo eles, os ciclos do Sol, da Lua, da rotação dos planetas, das marés, você não está em disputa. Está, na verdade, surfando no Zuvuia, fluindo com a onda, e ao mesmo tempo, pelo fato de estar realmente fluindo com a onda, você já está além dela. E vai além da onda porque, ao estar sintonizado com o ciclo universal, descobre o segredo de todos os ciclos. E isso significa intemporalidade, imortalidade. Ora, esse é o grande tempo. Depois de uma breve pausa, tio Joey começou a assoviar, acabando por cantar uma pequena canção. Up, down, around, there is nothing to be found. Linda canção, tio Joey. Tio Joey, respondi, divertido com esse extravadamento. Lembre-se de que ser um maia é ser um mestre da ilusão. Percebe o que eu quero dizer? Claro, tio Joey. Portanto, qual a opinião dele sobre as coisas agora? Qual é o prognóstico pós-convergência harmônica? Eles estão preocupados, muito preocupados. Estão pensando se não fizeram um mau negócio de atacadistas evolutivos. O lote genético é mau. Vocês humanos estão levando para eles um caso de...
botulismo interdimensional. Vocês não conseguem acabar com as guerras, com a máfia das drogas e com as manipulações econômicas para manter uma quadrilha de assassinos que mantém o mundo em estado de terror, opressão, injustiça e corrupção. E ao que vocês chegaram com a civilização, com a vida moderna de vocês. Tudo está tão poluído pela poluição química do ego. A civilização... Pera. Não, desculpa. É o que vocês chegaram com a civilização, com a vida moderna de vocês. Ah, tava certo. Tudo está tão poluído pela poluição química do ego de vocês. A civilização pode estar num processo de desaparecimento. No entanto, os efeitos posteriores pode-se dizer que podem ser sentidos desde aqui até o reino dos céus. Eles ainda estão cogitando se não deveriam fazer de repente uma grande liquidação e livrar-se de todo o resto de vocês. O quê? Isso me parece mesquinho, tio Joey. Pensei que lá em cima eles fossem mais evoluídos. Mas é claro que são mais evoluídos. Mas eles também têm coisas a executar. Compreendo. Este é um dos problemas que vocês têm na terceira dimensão. Vocês acham que tudo que não faz parte do mundo de vocês tem que ser perfeito. Isso é o resultado de não aceitarem as próprias imperfeições e do fato de viverem unidimensionalmente demais. Joy fez uma pausa. Depois da sua última viagem a Midway Station, ele parecia estar mais sabido do que nunca. E continuou, da mesma maneira ponderada. Mas essa é a raiz da preocupação dos maias. Vocês humanos estão de tal modo mergulhados na terceira dimensão. Esse é o materialismo de vocês, que eles não sabem se conseguirão salvá-los disso. E mesmo que vocês pudessem se salvar, eles duvidam que teriam cérebro para limpar a confusão que vocês fizeram ao viver de modo tão unidimensional. Além de terem de acordar e fazer uma limpeza, vocês também terão de sintonizar-se com o programa evolutivo. Lembre-se, o objetivo dessa parte do jogo evolutivo é ser interdimensional. Não brinca, tio Joey. Esse é um programa grande demais para ser desenvolvido em 25 anos. É, por certo que é. Mas você deve estar preparando algo com essas coisas de guerreiro do Suvuia. Ah, assim, tio Joey. Respondi feliz por ter conseguido finalmente um elogio. E o que poderá ser isso? Não fique tão excitado. Eu disse que você está preparando algo. Eu não disse que você tem a resposta. Mas ouça, você é suficientemente esperto, você conseguirá. Não me chateie, tio Joey. Sabemos que não nos resta muito tempo, portanto me conta o que é. Pois bem, os seus guerreiros Ozuvuia, imagino que seja esse o termo que usa para denominar o seu batalhão de craques, os surfistas que estão na frente da campanha em favor da Terra. Pois bem, ao que parece, eles são aqueles que os escoteiros galácticos estão procurando. Compreenda. Os escoteiros galácticos também têm o seu plano. Estão à procura de terráqueos dispostos a participar do jardim de infância dos escoteiros galácticos. Jardim de infância dos escoteiros galácticos? Adorei! Na minha mente já podia ver o símbolo desse jardim de infância pendurado na porta de ligação entre o nosso planeta, a galáxia e as outras dimensões. Bom, as coisas pareciam estar tomando um rumo interessante. E aqui está o plano. Compromisso de retorno. Eles querem voltar, mas é preciso colonizar primeiro. Colonizar? Eu disse, compreendendo que de fato não havíamos cuidado desse assunto ainda. Eu tô sabendo. Como eu disse, a próxima fase da equipe Maia de engenharia implica o trabalho de colonizar o planeta. Mas isso não é o que você está pensando. Não se trata de arrebatar terras ou de um genocídio cultural, ou de qualquer das coisas que vocês humanos vêm esperando que a gente faça. Apesar de vocês já estarem fazendo tudo isso há muito tempo, né? Pense nisso, da seguinte forma. Sempre que um planeta ultrapassa o estágio Atlante,
Isso compreende isso compreende o uso correto da vontade, que significa identificar-se com sua própria forma de onda. Bem, sempre que um planeta ultrapassa aquela Atlântida final, ele se torna Maia. Sim, meu irmão, esse é o seu fator Maia. E é por isso que eles ficaram tão interessados no que está correndo por aqui. A convergência harmônica e tudo mais. A civilização maia adiantada. Civilizações maias adiantada por toda a galáxia. Por toda a galáxia. Você não gostaria que seu planeta se tornasse maia, José? Sabe o que significa tornar-se um maia? Enquanto tio Joey fazia essa pergunta, pude ver templos piramidais e ouvir ritmos suaves, mas sabia que havia muito mais. Não, tio Joey, eu não sei. Me diz, o que significa tornar-se um maia? Vou tentar explicar tudo de uma forma bem simples. É mais ou menos assim. Existe uma energia de grupo e mente grupal, mas ninguém tá ali tentando roubar segredos, porque vocês não têm segredos a ocultar. Essa história de secreto é resultado do medo. Portanto, não existe medo. Se não há medo, há amor. Vocês estão todos canalizando o amor, e cada um mantém a própria unicidade, só que, dessa vez, em sintonia uns com os outros. Não há mais desajustes, e não há mais pobreza, guerra, dor ou desgraça, pois tudo isso provém de um pensamento errôneo do que é a realidade. E o que vocês estão fazendo todos os dias é harmonizar-se com os demais. Sim, as harmonias sempre eternas e amorosas, o presente eterno, os harmônicos sempre amorosos. Seus sentidos estão todos abertos e afinados e vocês estão se agitando numa interdimensionalidade fantástica. Tio Joy finalizou a explicação, com um floreio em seu casu. Tornar-se Maia me parece grande, tio Joy. Respondi entusiasticamente. Mas voltemos ao tema da colonização. Ok, meu caro. Ela funciona assim. Vocês primeiro colonizam-se a si mesmos. Fazem isso deixando que seus duplos dimensionais assumam o comando por vocês. Lembre-se, esses corpos que vocês têm são alugados para a terceira dimensão. São como trajes espaciais. Somos nós, os duplos dimensionais, que somos os verdadeiros operadores. Agora, eu tava ficando paranoico. Acaso o tio Joe estaria tendo uma crise de egocentrismo? Acaso eu teria de entregar outra vez o meu poder pessoal? Acalme-se, meu querido, disse tio Joe, lendo meu pensamento. Esse é o grande desafio para os seus controles egóicos tridimensionais, para os seus insignificantes ministros da defesa. Quero dizer, ou todo aquele treinamento que esteve explicando no último capítulo é real. Ou essa experiência evolutiva irá engolir os próprios ovos cósmicos estragados que andou botando e eliminar algo horrível. Compreendi, tio Joy. Continua. Legal que você e eu possamos ter esses encontros mentais, José. Isso torna mais fácil o meu trabalho. Mas voltemos ao compromisso de retorno. Vamos ter uma ideia clara do quadro nos próximos 25 anos. O que irá acontecer é que os humanos terão de liberar o controle e permitir que seus duplos dimensionais assumam aos poucos a posição de operadores, como se estivéssemos controlando máquinas ou algo assim. Exatamente agora, as máquinas estão descontroladas, tentando operar-se a si mesmas. Desse modo, isso não funciona. É aí que os seus guerreiros Uzuvuyan entram em cena. Eles têm de assumir a liderança. Eles têm de dar o exemplo. Entende o que eu quero dizer? Engoli audivelmente em seco. Eu via tudo bem demais. Tio Joey, você quer dizer exatamente que você é o meu poder mais elevado que eu estou me entregando em suas mãos?
Você foi bem treinado. Mas isso tão pouco é mal. No início parece amedrontador e fantasmagórico, visto que acreditou por tanto tempo que tudo que existe é a carne que pode beliscar. Não se trata de tornar-se um zumbi, mas com certeza você vai ficar cada vez mais parecido comigo. Acaso você não gosta de mim? Eu sou mal, por acaso? Eu já lhe causei algum problema? Não sou parecido de verdade com uma criança que existe dentro de você, que ainda quer viajar de carona através dos cosmos e ouvindo heavy metal no estilo de Arcturus, vibrando através de suas fibras interdimensionais. Tio Joey me pegara aí. Ele conseguia ir direto na verdade dos meus mais profundos desejos. Realmente, eu não podia me queixar dele. Eu só podia me queixar de alguns dos meus próprios acenos de egocentrismo. Mas até esse ponto, Tio Joey nada mais era do que meu arquiteto. Nada mais era de que um arquiteto para mim. Ok, José. Você captou a imagem, tal como uma câmera Instamatic com flash. Tal como uma câmera instantânea com flash. Se quiser ser um verdadeiro guerreiro do Zuvuia, terá de deixar as coisas por minha conta. Agora, eu não o obrigarei a assinar um contrato, mas entre você e eu sabemos que ele existe, que é verdadeiro. Você quer prosseguir com a campanha em favor da Terra. Portanto, pelo poder e autoridade da qual estou investido, eu agora o batizo de Tio Joey Zuvuia. Minha nossa! Agora eu também sou Tio Joey Zuvuia? Não é um grande negócio, José. Pode se chamar como quiser, mas você e eu sabemos quem é o verdadeiro chefe. Daqui em diante, o seu duplo dimensional é o operador em comando. Se tiver perguntas interdimensionais, basta sintonizar o operador, que sou eu. Você deu o seu verdadeiro primeiro passo na questão de entregar o controle. Relaxa, homem. Sua mulher ficará completamente ruborizada quando souber disso. Afinal, ela participa da sua vida também. Mas você tem sido demasiado orgulhoso para reconhecer. Ok. Ok, tio Joey. Trato é trato. Estamos entendidos. Afinal, é você quem está escrevendo esse livro, não eu. A verdade é a verdade, né? Belo espetáculo, meu filho, em Laqueste, certo, José? Eu sou o outro você. Nada poderia ser mais verdadeiro. A partir de agora, surfaremos juntos durante todo o tempo. Você é um guerreiro do Zuvuia. Bonafide. Seus circuitos de memória estão bem. Tenho o privilégio de ter acesso ao banco de dados galáctico. Você acabou de entrar para o jardim de infância dos escuteiros galácticos. Parabéns. Você acaba de ser harmonicamente convergido. Harmonicamente convergido? Uau, obrigado, tio Joe. Respondi emocionado. Minha cabeça dava voltas. Eu estava lutando para entender as implicações do que acabava de acontecer. Não se preocupe. Tentando compreender, senão você entra em outra vez no jogo do controle. Tio Joe interrompeu minha luta interior com esse sábio conselho. Voltemos às maias e ao seu compromisso de retorno. Você acabou de experimentar o primeiro estágio do tipo de colonização que os maias estão achando que irá pavimentar o caminho para que eles voltem. À medida que entregarem um controle e permitirem que seus duplos dimensionais façam as operações, vocês verão que esse materialismo unidimensional é mesmo uma droga, um demolidor da gravidade. E outra coisa que verão é que o trabalho de limpeza pode ser feito como uma forma de esporte interdimensional. Esporte interdimensional? Isso é fascinante. Mas o que é isso, afinal? Espera um segundo, companheiro de surf. Antes de falar a respeito, há algo que eu preciso te dizer. Uma mensagem especial de Pacalvotan. Você sabe que ele aprecia os seus esforços, mas a mensagem não tem nada de pessoal.
e foi a seguinte. Se você for espalhar por aí o assunto sobre os guerreiros do Zuvuia e sobre os terráqueos anônimos, terá de mencionar que o tema é sagrado, que tudo isso é sagrado. Não precisa falar em Deus ou qualquer religião, mas terá de afirmar que toda essa atividade é sagrada e que a Terra e todo o universo são sagrados ou não valeria a pena fazer nada disso. Essa é ótima, Jojo. Eu tô com você. É isso aí, José. Trata-se de algo sagrado. Você sabe, de fato, do que se trata? Me conta, tio Joy. É aquela coisa que toca o seu coração, que faz você chorar. É isso e nada mais. Pode dar-lhes nomes fantásticos, o que também é ótimo, mas no final trata-se apenas do que o surpreende e comove, que surpreende e comove o seu coração e te faz chorar, sem que haja uma boa razão para isso. E não há nada que esteja fora disso, porque é tudo sagrado. Eu acho que entendi, tio Joy. Senti um alívio interior. Tudo ao meu redor estava brilhando com a sua luz especial. Compreendi que a vida é tão mais estranha e muito mais bela do que acreditamos que é. Ok, José, sai dessa. Voltemos às coisas práticas. Você estava me questionando sobre o tal esporte interdimensional. Isso mesmo. Você estava dizendo que o processo de limpeza pode ser feito na forma de um esporte interdimensional? Veja, à medida que as pessoas começarem a compreender que tem duplos dimensionais e se entregarem a eles, chegamos à primeira etapa. Já se trata do esporte dimensional. As pessoas estão experimentando a si mesmas e aos outros de um modo diferente. Elas terão recordações diferentes das que tiveram até então. Ultimamente, você tem tido qualquer memória desse tipo? Pra te dizer a verdade, tio Joyce, sim. Lembrei-me das coisas acontecidas antes de meu nascimento de outros planetas. É, você tem andado por aí, companheiro de surf. De qualquer maneira, o que acontecerá é que as pessoas terão de encarar tudo isso como se fosse um grande jogo, um espetáculo gigantesco. Devem vê-lo como um grande jogo. Só que o objetivo dessa vez será de dar uma volta completa e ir desmanchando tudo que é mal. Tudo que está mal. Destruir as fábricas de morte. Deixar que as flores cresçam nos terrenos do parque e que a grama cubra as rodovias. Toda essa enorme civilização industrial se transformou num pesadelo. Seja como for, um ato desse drama está chegando ao fim. Pois é tempo de se começar um espetáculo inteiramente novo. Quanto antes vocês desmontarem o velho palco industrial, tanto mais depressa darão uma volta por cima. É como as luzes que se apagam quando termina um espetáculo e se acendem quando o próximo show está para começar. Esse é espetáculo, e este espetáculo é seu. Ora, os guerreiros do Zuvuia, a equipe de jogadores na crise da onda, terão de assumir alguns riscos e mostrar-lhes o que significa dar a volta por cima. Isso é especialmente importante quando a tomada for desligada. Quando é que a tomada vai ser desligada? Daqui a alguns pares de anos. Tudo se desencadeará e é então que terão de agir juntos de verdade e mostrar às pessoas que o que está ocorrendo é uma simples reviravolta. É o grande tempo da reciclagem do planeta. É o grande tempo da reciclagem do planeta Terra. Sim, tempo de desmanchar, de dar a volta e de trazer tudo de volta ao lar. Trazer tudo de volta ao lar? Hã? Respondi. Isso parece demasiado fácil, tio Joy. E foi você que me andou acusando de ser um retórico fantasioso, mas ouça. Quem é que vai desligar a tomada? Você tá certo, José. Na verdade, não vai ser fácil, não. No entanto, se você e seus amigos começarem a entrar em ação desde agora,
será mais fácil. Ponha seus círculos de adeptos em movimento. Vincule umas às outras as suas. Vincule umas às outras as suas associações de energia da Terra de Cristal para o aperfeiçoamento do lar e apronte-se. Pois quando se verificar que nada está funcionando, quando os valores do dinheiro despencarem e a Terra começar a sofrer com o mau tempo, é então que a Associação para o Aperfeiçoamento do Lar terão de ocupar o centro do palco sob a luz dos refletores. Se vocês não estiverem no centro do palco, quando a tomada for desligada, vai haver uma porção de pessoas confusas e zangadas, tal como acontece num barco que se inclina e começa a sossobrar. É melhor você estar ali, com os barcos salva-vidas, garoto. Tio Joey parou de falar. Um vento estranho começou a soprar lá fora. Involuntariamente estremeci. Embora o sol estivesse brilhando, parecia que houvera um eclipse. E quanto a Kim vai desligar a tomada? Tio Joey continuou. Digamos que a tomada irá se desligar por si mesma. E talvez não se trate de uma tomada. Pode ser algo como um imenso prédio que vai ficar cada vez mais alto e à medida que fica mais alto também se torna cada vez mais largo e chega a um ponto em que a sua base vai ficando estreita demais. Ela é meramente unidimensional e rachando, o prédio cai inteiro como um castelo de cartas assimétrico que se opõe aos ventos da mudança. Entendi. E o que você quer dizer com isso, tio Joey? Portanto, quando isso tudo ruir, vocês terão de estar lá fora, os guerreiros do Zuvuia, surfando acima da tempestade. Ou, eu deveria dizer, surfando nas ondas da tempestade. Por um momento, eu vi a onda com os olhos da imaginação, escura e amedrontadora. Ela já formara a crista e estava prestes a estourar, borbulhante e brávia. Você está vendo com clareza, companheiro de surf. Essa é a Atlântida descendo, mas dessa vez não levará o mundo consigo. Se as pessoas não estão se lembrando da Atlântida em 1989, por certo lembrarão-se dela em 1990. Contudo, não percamos de vista o toque suave. Este é um daqueles momentos em que tudo o que você terá de continuar é uma canção e uma dança. E é isso literalmente. E isso literalmente. É isso literalmente. Haverá uma porção de curas haverá uma porção de curas a realizar e vocês surfistas do Zuvuia irão estar apostos com as boas novas. Centro do palco. Sim, como num espetáculo. Grande círculo maia da memória do tempo 2012. Ou fracasso. Terão de mostrar às pessoas, terão de tornar bem claro para elas que o espetáculo de vocês é o melhor da cidade. Dessa maneira, elas ficarão felizes em participar, em partilhar, pois esse espetáculo permite todos os atos que levam ao grande apogeu interdimensional. Agora, ouça com cuidado. Tio Joey mudou o tipo de transmissão, como se fosse me contar um grande segredo. Lá em cima, os escoteiros galácticos mencionaram alguma coisa sobre uma rede de arte planetária que está sendo elaborada para acompanhar o projeto do mergulho na Terra. Como toda essa coisa começará a tomar um novo rumo? Fiquei intrigado. Em algum lugar dentro de mim, sinos tocavam. Agora estamos falando sobre algo mais positivo, tio Joey. Conte-me mais sobre isso. Conte-me mais a respeito. Está bem. Em primeiro lugar, vocês, os guerreiros do Zuvuia, têm de entender que são artistas. Nada fantasioso, mas artistas da vida, artistas da realidade.
simplesmente porque harmonizaram as suas formas de onda. Tudo que está harmonizado é arte. Ora, visto que qualquer um pode muito bem tornar-se uma forma de onda harmonizada, ou desde que a forma de onda de cada um é harmônica, para começar. Todos são artistas. Esse é um ponto importante. Outro ponto de importância é que qualquer pessoa que esteja identificada com sua forma de onda e que a harmonizou, bem, esta também está surfando no Zuvuia e formando uma equipe com seu duplo dimensional. Certo, tio Joy? Ô, tratante, me chamando de tio Joy. Espera um momento. Tio Joy, você tá me chamando de tio Joy? Fique frio, garoto. Esse é o jogo agora, em Lakesh. Eu sou um outro você. Então tá certo, camarada surfista. Eu te respondi-lhe meio embriagado com a expansão do meu ser. Em seguida, Tio Joy continuou. Portanto, o que importa é que qualquer um que tenha harmonizado sua forma de onda, tanto é um artista como é um jogador interdimensional. E lembre-se, não se iluda com as aparências, mas torne-se um mestre da ilusão. E isso não é nada de especial. É como cada um pode ser. E segundo o roteiro evolutivo, é o modo como todos devem ser. Percebe aonde eu quero chegar? Claro, meu amigo. É como ser a Associação para o Aperfeiçoamento do Lar. É como se a Associação para o Aperfeiçoamento do Lar tivesse uma espécie de APT, uma administração para o projeto de trabalho, como durante os anos da depressão. Só que dessa vez será de alcance mundial e é chamada de Rede de Arte Planetária. Agora estamos nos entendendo, Jojo respondeu animado. E desde que o planeta tem de ser limpo e reharmonizado, não existe nada que não seja arte planetária, desde o desmantelamento de fábricas poluentes até plantar novas florestas, desde lembrar-se de todos os meios de barganha, de troca, de doação, até o entendimento de como os cristais canalizam o sol, desde ajudar as pessoas a obter novas imagens da vida até mostrar como tornar-se interdimensional. Tudo isso é ressintonizar o corpo e os sentidos para uma harmonia maior. E mais ainda, como eu já disse, isso tem de ser feito junto à Terra, em sintonia com o projeto de mergulho na Terra, porque, como vê, o que os mergulhadores da Terra estão fazendo é reativar certos lugares da superfície do planeta. Dessa forma, a Terra também se tornará interdimensional. Na verdade, a Terra já está pronta a tornar-se interdimensional. Nós podemos ajudá-la. Assim que a Terra estiver se tornando interdimensional, a terceira e a quarta dimensão ao mesmo tempo. E isso vai ser algo digno de se ver. Cores do arco-íris por toda parte. Então, o resto de nós se tornará interdimensional com mais facilidade. E se quisermos ficar interdimensionais juntos, haverá uma porção maior de realizações perto dos lugares que estão sendo reativados. Compreendo, tio Joy. Quando fala sobre lugares que estão sendo reativados, isso será como uma convergência harmônica em que pessoas irão a lugares como Stonehenge, Machu Picchu e a Monte da Serpente. Aquela que foi como uma pré-estreia sorrateira. Pode apostar, companheiro de surf. Tio Joy fez uma pausa. Pude sentir sua energia girando no topo da minha cabeça, descendo até um pouco mais embaixo dentro de mim. Reativar significa também que estamos em contato com a energia da Terra, do céu, do Sol, da Lua e de todas as estrelas de uma só vez.
Trata-se outra vez de algo sagrado. O sagrado é verdadeiro. O sagrado é a única coisa verdadeira. E isso é tudo. Lembre-se, tudo é sagrado. Desde as unhas dos seus artelhos, desde os seus cabelos descorados até a colher de pau cósmica que mantém todo o caldeirão em movimento. Pegue uma onda, tio Joey. Essa é quente. Mas há algo que tenho de saber. Sabemos que a equipe Maia de engenharia fez um investimento em tudo isso e que ela agora está pronta para um compromisso de retorno. Contudo, temos de fazer primeiro o nosso trabalho. Me diz, diga-me com honestidade, eles acreditam que temos alguma chance de levar a cabo essa campanha em favor da Terra? Sim, eles acreditam, mas vocês terão de agir de maneira correta. Até agora, o que eles desenvolveram está no raio, mas terá de ser feito com uma atitude correta, um jogo equilibrado com o que é sagrado. Essa é a maneira de fazer. Tome cuidado com quem quer que diga que seu ambiente é a sede central, pois nesse projeto a única sede central é a Terra. E os escritórios centrais da Terra estão lá, no centro de cristal, por onde estivemos viajando, José. E mais outra coisa. Os escoteiros galácticos mencionaram algo sobre a Terra ser o Graal. Você sabe, como a busca pelo Graal, a corte do rei Arthur e tudo aquilo. Portanto, vocês terão de agir como se tratasse de uma tarefa sagrada. E é uma tarefa sagrada. Vocês se tornam guerreiros sagrados. Façam-na pelas crianças e ela sempre será sagrada. Portanto, vocês terão de agir como se tratasse de uma tarefa sagrada. Isso não significa que não terão alegria. Quem disse isso? Se estiverem totalmente em suas formas de onda, não há nada a não ser alegria. Mas trata-se de uma tarefa sagrada, o Graal da Terra. Você pode imaginar? Isso tem a ver com surfar no Zuya e reativar todas aquelas memórias, certo, José? Deixei que o silêncio respondesse. Voltei-me profunda e longamente para o meu coração. Eu sabia que teria de me desapegar de qualquer coisa que me segurava. Sabia que ao largar não estaria perdendo nada, mas ganhando tudo. Senti que eu estava prestes a começar uma grande aventura. Estava me apegando ao meu nome e a todas as ambições que com ele estão relacionadas. Desapegue-se, murmurei para mim mesma. Desapegue-se e deixe que se expanda. Ei, José, não se torne sentimental. Preciso ir, pois tenho outra reunião. Há algo mais que precise antes que eu vá embora? E de repente, compreendi que tio Joey era de fato a minha metade melhor, a minha energia mais elevada. Sim, operador, mas há ainda algumas coisas que eu preciso saber, tais como... Bem, acho que eu compreendi o roteiro bastante bem. No entanto, você mesmo mencionou que os escoteiros galácticos pretendiam enviar alguns embaixadores galácticos para cá. E quando que isso vai acontecer? Novamente. Segundo a equipe de engenharia, isso ocorrerá por volta de 1992, 1993. Virão exatamente para examinar como se desenrolou a primeira fase da campanha em favor da Terra. Não há nada de especial. Contudo, você terá de preparar as pessoas para esse fato.
Elas serão de sintonizar suas redes grupais de tal forma que quando um determinado dia elas descarem e escutem do outro lado. Alô, Atlantis. E é isso mesmo. Alô, Atlantis. Isso fará jorrar seus circuitos de amnésia diretamente para fora da água. Por outro lado, se vocês estiverem cavalgando corretamente o circuito do Zuvuia, tudo se resolverá. Os emissários galácticos estão peraí. Os emissários galácticos estarão aqui prontos, com alguns créditos de cristal solar. Portanto, vocês podem digitar no telefone sem fio e ser remeditados para os últimos 20 anos. Está inseguro ou algo assim? De repente. Pera. Portanto, vocês podem digitar no telefone sem fio e ser remetidos para os últimos 20 anos. Ninguém deveria ficar surpreso demais. Portanto, por que você perguntou? Tá inseguro ou algo assim? De repente lá estava ele, o tio Joyce, o Vuia, sentado bem na pirâmide, sentado bem na minha frente. Sua altura mal atingia 4 polegadas. Uau, eu gritei. Pensei ter ouvido você dizer que ia embora. Farei isso num minuto, mas queria tornar algo bem claro para você antes de ir. Como seu duplo dimensional, tenho de dizer-lhe que você percorreu um longo caminho que não poderia ter feito metade das viagens que fez se não fosse por isso que está se empenhando. Mas você ainda está preocupado. Então o tio Joy contorceu-se suas feições e deu uma longa e firme olhada para mim. Um último aviso, José. Pare de se preocupar. Agora, tio Joy parecia bastante feroz e gritou comigo de uma maneira como nunca ouvira gritar antes. Não se preocupe com nada. Jogue esse seu último vício para fora dessa sua forma de onda vacilante. Senti-me arremessado ao âmago do meu ser, diretamente à raiz do meu Kunshan-san. Tio Joy ainda estava olhando fixamente para mim, penetrando-me com seu olhar interdimensional. Compreenda, José. Sua voz suave outra vez era quase um sussurro. O que quer que o preocupe não tem importância. Sua preocupação acaba por afetar a atmosfera do planeta, que é muito sensível, e a atmosfera do planeta não precisa de mais preocupações. Portanto, jogue fora as suas preocupações. Apenas siga o seu caminho, José. Siga o seu caminho e confia. Não procure nada, não faça nada por achar que terá alguma recompensa em fazer isso. Faça apenas o que você tem que fazer. E tudo vai dar certo. Estamos todos presentes no campo da inteligência do planeta. Cada um de nós, sem faltar ninguém. Você terá de estar pronto para as mudanças do planeta, para seus pequenos ajustes. Se estiver preocupado quando o campo da inteligência planetária mudar, você vai perder. Perderá o momento que é para contatar a memória e resgatar ela. E esse pode ser o momento crítico. Não se iluda, José. Ainda tem um longo caminho pela frente. Mas preocupar-se não o fará chegar mais depressa ao seu objetivo. E se você cair de sua integridade, especialmente nessa ocasião, não se preocupe. Estar fora da integridade é apenas um sinal para fazer recuperá-la outra vez. Portanto, não desanime. Essa é uma reta final. Você e todos os seus companheiros surfistas já têm tudo do que precisam para surfar. E lembre-se disso. Seus circuitos Uvuia retrocede e se adianta mais do que você. Use boa parte do seu tempo para ficar quieto,
de modo a poder ter acesso a essas lembranças. E os maias têm estado por aqui tanto tempo quanto o seu circuito Zuvuia. Eles são pacientes. O campo mental deles é vasto. Eles são filhos do sol. Eles conheceram a Atlântida, não só aqui, mas em muitos outros planetas e sistemas estelares. Os maias deixaram pistas em vários lugares, inclusive no planeta que vocês chamam de Marte. Sempre que a harmonia for a primeira ordem do dia, os maias estão por perto, observando e cuidando. A harmonia é o seu signo. A harmonia natural da mente com a natureza é o seu caminho, o seu objetivo. Ao sintonizar-se com essa harmonia, você estará no seu caminho. Você estará na sintonia do comprometimento das ondas maias. Todo dia que amanhece é uma melodia maia. Uma corda solar soando um novo acorde galáctico. A convergência harmônica não representa apenas mais um feriado galáctico dos maias. Foi um despertar no coração das pessoas para o circuito Zuvuia global que nos circuito Zuvuia global que nos eleva às estrelas, passando pela Terra. O computador central no centro de cristal do planeta está se preparando para o próximo programa mestre da grande central Runapku. Não duvide de nada disso, José. Elimine essa palavra dúvida. E não caia nessa de que as pessoas precisam de um Messias ou de um herói. Essa é uma armação para torná-lo um homem alvo na galeria do tiro. Nesse espetáculo, cada um terá de ser o seu próprio herói ou heroína. Faça com que as associações do as associações do caramba, bora respirar. As associações de energia da Terra de Cristal para o aperfeiçoamento do lar acionem a própria rede de computação e sintonizem com o computador central da Terra. E nada poderá detê-lo. Antes que eu pudesse dizer, uau, Joy, você foi eloquente. Ele se foi. Tudo que sobrou foi a imagem persistente de sua pluma de cabelo iridescente, esvoaçando umas poucas polegadas em direção de mim. E eu podia sentir o pequeno ser interdimensional voando na direção da Arcturus Antares Midway Station, seu refúgio predileto para outro encontro de 12 etapas. Na mesa, perto de mim, estava um dos meus remédios terrenos favoritos, um pequeno cristal de ametista. Olhei intensa e longamente para seus profundos espaços interiores. Sua nuvem rodopiante de bancos de dados com informação intemporal. Suas radiantes chamas de luz iridescente. Também, irmão, eu estou tão próximo de você como estou próximo das estrelas. Eu sou a voz da terra. Não se preocupe comigo com a entrada de som.
Ahn, ah, Pera, vou ler aqui de novo, dar uma viajadinha. Oi, irmã, eu tô tão próximo de você como estou próximo das estrelas. Sua voz. Sou a voz da terra. Sou o microfone do seu coração. Sou o espelho da sua confiança. Não se separe da sua forma de onda. Sempre fale a partir do círculo da sua verdade. A experiência é o seu único guia. Não duvide de nada. A história que contou não é uma elaboração infantil. A história que contou não é uma elaboração inútil. Esteja sempre gentil consigo mesmo e mantenha um pensamento do bem. Estar dos outros diante de você como uma estrela que o conduz sempre adiante. Com essas palavras ecoando no meu coração, me levantei e fui até a porta. E era hora de sair, hora de respirar um ar puro. Lá fora, sob o grande dósel de estrelas, na friagem que antecede a aurora, soube que era a hora de retornar à terra. Fim. Com 3 pontinhos. Epílogo. Merlin, uma canção da Terra de Cristal. Merlin, vidente noturno, que escreve o roteiro de cristal, cuja roupa espectral é a escadaria de filamentos em espiral, por onde descem os 13 raios galácticos para o lago subterrâneo de Camelot, onde os fragmentos do único sonho indivisível giram em luminosas auto-absorção, emitindo estranhas cargas elétricas, atraindo umas às outras. As próprias origens esquecidas. Merlin, rendendo-me a você, seguindo-o, cheguei por fim ao ponto mais profundo do seu reino, o âmago da terra, que também é o aposento de fuga do enorme navio de cristal Excalibur, e de lá, no templo, chamado de Refúgio do Dragão e do Graal, os aprendizes de Merlin, Andor, o guerreiro com inteligência de dragão, e Viel, a princesa tecelã do Graal, vinda de uma estrela distante. Agitada com a ação da princesa. Pera. Vinda de uma estrela distante. Agita o caldeirão do amor incondicional. Não é uma mistura comum e ainda assim está em fusão, pulsando com a harmonia de todas as estrelas que alguma vez chamamos de lar. Borbulha e se infiltra através dos orifícios que ligam o grande corpo à alma coletivo desta querida terra. Com suas miríades de corpos de sonhos individuais, nós mesmos agora, apanhados em nossas posturas de agressão, conflito e confusão, misturem-se, 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 Merlin grita. Certifiquem-se de que a receita está correta. Misture nela a fórmula que se gravará nos sonhadores, como a alquimia do amor e o desejo pela magia, como cerimonial, na medida em que o sol é puro. Misturem-se, misturem-se, misturem-se. Essa terra está doendo, rompendo-se abalada, seu corpo,
de sonho, o dragão inquieto por emergir contrai-se na beira do conhecido, esperando por aquele momento maduro. A fim de aparecer em toda sua maravilha de arco-íris, ó vocês, aprendizes do quarto cristalinos. Ó vocês, aprendizes do quarto cristalino da fuga do Excalibur, refúgio do dragão e do Graal. Andor e Viei, eu os chamo do meu sono, em benefício de todos os sonhadores desse planeta. Mexam bem a poção, para que o Graal possa aparecer de dentro da cauda enrolada do dragão, seus bancos de nuvens explodindo de luz nunca antes vistas por olhos carnais. Ó Merlin, das rochas dos reinos e das ilhas longínquas da terra, apareçam simultaneamente, em todas as suas formas cambiantes, falando a aurora, escrevendo o poder do sonho com sua escrita de cristal. Agora eu o chamo, agora, para lançar seu encantamento pan-harmônico, para acordar todos os sonhadores e deter sua marcha através desse inferno vivo. Ó Andor Eviei, preparem com prazer a poção que devolve toda a memória, pois agora preciso acordar inteiro, dentro do sonho maior, ou não acordar nunca mais. Oração às 7 direções galácticas. Da casa da luz oriental, possa a sabedoria despertar em nós, para que possamos ver todas as coisas com clareza, desde a casa da noite setentrional, possa a sabedoria amadurecer-se em nós, para que possamos conhecer tudo a partir de dentro, desde a casa da transformação ocidental, para que a sabedoria se transforma em ação correta, para que possamos fazer o que é necessário. Da casa do sol eterno meridional, possa a ação correta dar-lhe uma boa colheita, para que possamos aproveitar os frutos do ser planetário. Do alto da casa celestial, eu sinto que devo ler de novo, tudo bem? Porque essa é uma versão antiga e eu não tô acostumada a ler essa, mas eu vou começar novamente. Oração das 7 direções galácticas. Da casa luz oriental, possa a sabedoria despertar em nós, para que possamos ver todas as coisas com clareza. Da casa da noite setentrional, possa a sabedoria amadurecer em nós, para que possamos conhecer tudo a partir de dentro. Desde a casa da transformação ocidental, possa a sabedoria ser transformada em ação correta, para que possamos fazer o que tem de ser feito. Desde a casa do sol eterno meridional, possa a ação correta dar boa colheita, para que possamos aproveitar os frutos do ser planetário. Do alto da casa celestial, onde o povo das estrelas e os ancestrais repousam, possam suas bênçãos recair sobre nós agora. Debaixo da casa terrena, possa a batida cardíaca do seu âmago de cristal abençoar-nos com as harmonias para que acabem com todas as guerras, e dentro do centro original galáctico, que está em todos os lugares ao mesmo tempo de uma só vez, e que possui a consciência de vocês. Do centro da origem galáctica, que está em todo lugar de uma só vez, possa tudo ser conhecido como a luz do amor recíproco. Ó Yum Hunapku, Ivamaya Emaho, Ayum Hunapku, Ivamaya Emaho, Ayum Hunapku,
Eva Maia Emaho. Agora chegamos aos agradecimentos. Os Surfistas da Zuvuia é um livro que nasceu nas águas turbulentas do nosso tempo. Agradecer a todas essas pessoas e essas forças que contribuíram para o seu nascimento e reconhecer a interdependência de tudo nesse planeta e nesse tempo, bem como aquelas forças galácticas que atualmente se desfrontam com a nossa existência planetária. Isso é suficientemente cósmico, mas é isso. Mas isso mesmo é o que eu quero dizer, como tal diz o Tio Joy. Mas ser cósmico, no estilo Zuvuia, é ser parente próximo. É aquela pessoa que vive perto da minha casa, meus parentes e vizinhos, o povo de fala simples que este livro deve à sua existência. Originalmente, antes da morte do meu filho Josh, eu ia dedicar à minha irmã mais velha, Laurita, e ao meu irmão gêmeo, Ivan, pelo amor que me demonstraram ao longo dos anos, especialmente minha irmã. Precisa de reconhecimento pela inspiração ímpar que me ofereceu durante e imediatamente após a convergência harmônica. Foi por causa dela que eu soube que desejava escrever algo que falasse com o coração. Quer tenha tido êxito ou não em escrever algo que se aproxime da linguagem da minha irmã. Não sei que as vozes dos meus amigos. Eu não sei que as vozes dos amigos de Josh, Dylan, Joe, Cal, Scotty, Surrey, Matt e Blaine, entre outros, podem ser ouvidas nas páginas desse livro, e eu agradeço por toda a sua inspiração e apoio. E é também a irmã de Josh, minha filha, Tara, um espírito verdadeiramente guerreiro, cujo exemplo e cujas amigas também estão rindo nas páginas desse livro. Também devo agradecimentos aos meus enteados, Paul e Heidi, por sua compreensão sábia e suas soluções brilhantes. Um lugar todo especial vai para minha esposa, Lloydine, a harmonizadora da energia através de Jinshan Jiutsu, cujo amoroso apoio, intimidade e disposição para dar sempre o passo seguinte me mantiveram nada mais do que ereta. A mãe de Lloydine, Maya, também deve ser mencionada pelo seu inquebrantável entusiasmo em relação ao meu trabalho e pela prontidão para ler as primeiras provas de Os Surfistas de Zuvuia. Há ainda todos aqueles que estão próximos de mim, meus vizinhos e amigos que demonstraram tanto apoio e gentileza amável durante a época difícil que acompanhou a escrita desse livro. Isso inclui aquele geomante especialista, o coiote de New Age, Gary Raper, que é tão sábio como poderíamos desejar que um amigo fosse. Lara Olsen, cujo aniversário cai no mesmo dia do da minha irmã e cuja gentileza sempre me foi oferecida, sem que eu pedisse. Harry e Lynn Loy, belos e ousados surfistas que cruzarão para além da fronteira do conhecimento, junto com suas fantásticas gêmeas surfistas Sarah e Jenna, e Russ e Lynn McDougall, não sei como pronunciar isso. Artistas da vida que bebem o vinho da alegria indivisível. Outras vozes e talentos a serem reconhecidos. E que são aqueles dos meus amigos de Santa Fé, muito especialmente ao de Tridel, meu Deus, como pronunciar isso? Especialmente ao de Treadwell,
cujo crânio foi tocado pelas turmas de reconstruções da memória galáctica, tanto para o seu bem como para o meu. E a sua sensível e poderosa companheira linda de equipe, Linda Childers. E agradeço a Jamie Sams, selvagem sacerdotisa Rupina druida do Texas. Menciono especialmente sua extraordinariedade no apoio editorial para os surfistas. Eu falo de cozinhar. E o fato de cozinhar cosmicamente em todos os níveis e fogões. Também em Santa Fé está o clã de editores conhecido por Bear e Sale em Gary Clow, o editor. Eu tô descobrindo não só sensível um homem de negócios ele é, mas também um irmão aquariano visionário. Nosso caminho e nossa jornada deve ser profundo. E devo profunda gratidão por sua experiência. Editorial. Seus discernimentos profundamente intuitivos e seu persistente apoio. Gail Vivin é reconhecida pela clareza de suas instruções. Em relação à editoração final, ajudando, gostaria de agradecer finalmente sobre a Gail. Ela é muito reconhecida pela clareza de suas instruções em relação à editoriação. Afinal, ajudando a trazer à tona toda a integridade galáctica do livro. Finalmente, gostaria de agradecer a amizade, o carinho e a criatividade de toda a equipe da Bear e CEO. Sua gentileza e sua presteza para servir são exemplares. E agora sobre nosso queridíssimo autor, Valum Votan. Artista, poeta, historiador visionário e harmonizador cósmico, o Dr. José Argüelles, e que é reconhecido como um porta-voz eloquente dos princípios da arte como um estado de luta desperta do papel da arte como um grande agente dinâmico de transformação planetária. Sua obra-prima de análise sincrônica, o fator Maia, demonstra o código harmônico profético da antiga civilização Maia. Demonstra que o código harmonia... E inicia as celebrações da convergência harmônica de alcance mundial relativa à mudança da consciência em agosto de 1987. Argüelles foi o fundador do primeiro Festival Mundial da Terra. Como um ativista da arte transformacional, ele continuou até abrir um ativista, né? Peraí, nossa, o nome me pegou aqui, peraí. Um ativista de arte transformacional. Ele continuou até descobrir a estrutura artística do planeta em 1983 como instrumento visionário para a mudança artística global. Desde 1983, Argüelles e sua mulher, Lloydine, têm viajado promovendo a arte como uma fundação da paz ou da cultura. Promovendo a arte como uma fundação para a paz global. Argüelles
Tem um PhD em História da Arte pela Universidade de Chicago. Como educador, professor universitário, poeta, crítico de, crítico de arte e filósofo, seu trabalho apareceu em muitos jornais de arte, de, de filosofia e de pensamentos de vanguarda. Seus livros sempre deixam. Seu trabalho apareceu em muitos jornais de arte de filocoautoria, com a Miriam Terragueles, a visão transformativa, as reflexões da história na natureza, as expressões humanas. O que a filha acha? Pera. O Fator Maia, enfim, A Terra em Ascensão, todos os livros dele. Atualmente, o Dr. Arguelles é coordenador do programa de artes criativa na Union Graduation School de Cincinnati. E chegamos ao fim com 3 pontinhos dessa linda e maravilhosa, digna de honraria obra do nosso querido e amado José Arguelles, Valum Vatão. Eu disse que eu traria outro vídeo para essa playlist dos surfistas, né? Falando sobre o epílogo e sobre os agradecimentos, mas acabou que eu li tudo aqui, então já encerramos. Então te vejo em outro vídeo. Esse vídeo aqui vai ficar eternamente disponível para você. E estamos juntos em Lacache. Eu sou uma outra você.